Oi, gente, boa tarde, voltamos. As nossas aulas dessa semana será em cima do gênero lenga-lenga, aula de língua portuguesa. Então, eu estou aqui com o livro Letramento e Alfabetização, que é o livro de língua portuguesa, e nós vamos estudar o gênero lenga-lenga, que está escrito aqui, ó, lenga-lenga. Já dá até pra gente imaginar, né? Lenga-lenga, a gente fica o tempo todo dando desculpas para não falar o que precisa. Por exemplo, a mamãe fala: Joãozinho, vai correndo tomar seu banho. Ah, já vou terminar de jogar. Depois de 10 minutos a mamãe fala de novo: vai tomar banho, Joãozinho. Ah, peraí, eu já terminei de jogar, mas eu ainda tô falando que não sei o quê. E vai enrolando para não ir tomar banho. Isso é um lenga-lenga, um enrola. Então, nesse gênero lenga-lenga, o que importa de fato não é um conto, não é você escrever um conto, uma história bem elaborada, mas o que importa nesse gênero, para ficar bem bonito, é a onomatopeia. Nossa, que nome feio! Nome grande, feio. É exatamente esse nome que diz uma coisa muito legal que a gente gosta de fazer. Sabe o que é? Som. Sabe quando a gente faz assim, aquele som? Piuí, piuí. É um som. Isso é uma onomatopeia. Isso é um barulho, não é? A gente pode também fazer o som do tambor. Vários sons. Isso se chama onomatopeia. E esse gênero que nós estamos estudando, que é o lenga-lenga, é um tipo de parlenda também. O que é importante nele? Fazer som, ter muito som e repetições. E geralmente, quando a gente chega lá no final da onomatopeia, aí a gente volta a falar do que a gente estava falando lá no começo. Por exemplo, lá na página 92 do nosso livro de língua portuguesa, se você tiver com seu livro aí, acompanhe a Pro. É escrito assim: e o pintinho? É uma frase interrogativa. Veja que tem um sinal de interrogação aqui, bem aqui, ó, no final do pintinho, tá vendo? Um sinal de interrogação. Este sinal de interrogação é uma pergunta. Então é alguém perguntando: e o pintinho? Cadê ele? Mas aí o lenga-lenga, ao desenrolar da história, vai falar o que acontece com o pintinho, mas enrolando a fala. Veja, acompanhe com a Pro a leitura. Está escrito: eu, pintinho. Na minha casa tinha um pintinho. Na minha casa tinha um pintinho. Veja que já se repetiu 2 vezes. O pintinho pio, o pintinho pio, o pintinho pio, o pintinho pio. Na minha casa tinha um pato. Na minha casa tinha um patinho. O patinho quá, o patinho quá. O pintinho piu, o pintinho piu. Na minha casa tinha uma galinha. Na minha casa tinha uma galinha. A galinha có, o patinho quá, o pintinho piu. Repetiu. Você viu quantas repetições? Continuando. Na minha casa tinha um galo. Na minha casa tinha um galo. O galo cocó, a galinha có, o patinho quá e o pintinho pio. Repetiu novamente. Aí continua embaixo. E o pintinho? O pintinho pio. Agora a gente tem aí 3 animais: o peru, o cachorro e o gato. Se a gente continuasse, a gente ia colocar: na minha casa tinha um peru. Na minha casa tinha um peru. Que barulho que o peru faz? Glu, glu. Então, na minha casa tinha um peru. Na minha casa tinha um peru. O peru glu, glu. O galo cocó. A galinha có. O patinho quá e o pintinho piu. Voltou novamente para o pintinho.
Então, esse é o gênero lenga-lenga. Temos aqui, nessa página que a Pro mandou, algumas instruções para você treinar. Primeiro, você vai treinar a fala e a leitura. A gente tem que ler bonito. Veja, a gente não lê assim, ó. Pintinho. Alguém lê desse jeito? Alguém fala desse jeito? Desculpa, não lê, fala. Alguém fala desse jeito? Veja. Na minha casa. A gente não fala desse jeito, a gente fala? Não. Então a escrita é um registro da nossa fala. Então quando a gente lê, a gente tem que ler bonito, como se estivesse falando. Veja. O pintinho. Isto seria uma leitura silabada. O que é silabada? Pedacinhos da palavra. O pintinho. Então, primeiro você vai silabar todo o texto para você ficar 10. É claro que aqueles que já conseguem fazer tudo correndo, que não precisa silabar, que fala, que lê tudo, mas eu acredito que tem bastante gente com dificuldade. Então, aqueles que tiver dificuldade, todos, eu suponho que a maioria, e não é ruim a gente ter uma dificuldade, o ruim é a gente não superar a nossa dificuldade. Então, vocês primeiro vão fazer com muita calma, silabando tudo. Depois, aí você vai ler as palavras, por exemplo, o pintinho. Não vai silabar mais, você silaba, depois você lê a palavra inteira, sem silabar. Então, silabando, o pintinho, sem silabar, o pintinho. Falei 3 vezes só, rapidamente, tá bom? Então, vocês vão fazer esses 2 passos. Depois, vocês vão ler novamente, pintando os espaços em branco. Por exemplo, entre o e o o, tem um espaço, vejam. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, no meu livro, esse espaço, ó. Espaço, pintei de verde. O, espaço, pintinho. Pra gente escrever, a gente precisa escrever com espaço. E nós estamos aprendendo exatamente pra gente começar a escrever. Bom, aí vocês continuem. Se tiver dúvida, me chama no zap, que a professora vai falar particular com cada um, tá bom? No final da semana, nós vamos produzir um texto também de lenga-lenga. Só que não vai ser mais na minha casa, vai ser na minha caixa, tá bom? Beijo!